Existem diversos processos de formação de palavra na língua portuguesa: composição, derivação, redução, hibridismo, siglas, abreviação, onomatopeia. Neste vídeo, vamos aprender os principais processos de formação de palavra. Vamos aprender sobre os processos de composição e de derivação. Vem comigo que é hora de aprender. Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os principais processos de formação de palavra, a composição e a derivação. Composição é o processo de formação de palavras no qual ocorre a união de dois radicais, ou seja, temos duas palavras que se unem para formar uma nova palavra. Mas o processo de formação de palavras por composição pode ocorrer de duas maneiras diferentes, que é o que você vai ver agora: a composição por justaposição ou a composição por aglutinação. A composição por justaposição ocorre quando nós temos a união de dois radicais, de duas palavras para formar a palavra nova, sendo que em nenhum dos radicais ocorre perda, em nenhum dos radicais ocorre alteração. Como podemos ver na palavra guarda-roupa, perceba que nós temos o radical guarde, da palavra guarda, e nós temos o radical roupe, da palavra roupa. A união de dois radicais formou uma palavra nova. Guarda, do verbo guardar, é uma palavra. Roupa, o substantivo. Então nós temos duas palavras formando uma nova. O nome que se dá ao móvel onde se guarda as roupas. Então nós temos a união de dois radicais formando uma nova palavra. Isto é composição. E nesse caso, perceba que nós temos as duas palavras, os dois radicais, sem nenhuma perda. Os radicais permanecem intactos, tanto na palavra guarda-roupa, como na palavra porta-retrato. Nós temos dois radicais formando uma nova palavra. Em nenhum dos radicais ocorrem alterações. Por isso, essa composição é chamada de justaposição, ou seja, as palavras se uniram, os radicais se uniram, mas não houve perda. Uma curiosidade: nem sempre as palavras compostas vêm separadas por hífen. Observe que quando eu digo passatempo, quando eu digo girassol, eu tenho aqui também duas palavras formadas pelo processo de composição. Por quê? Porque nós temos o radical do verbo passar, passa, e nós temos o radical da palavra tempo. Então eu tenho dois radicais que se uniram. Mais uma vez, observe que não houve nenhuma alteração em nenhum dos radicais, nem no radical de passa, nem no radical de tempo. Então eu tenho, na verdade, uma palavra composta, uma palavra formada pelo processo de composição, e não houve perdas, não houve alterações. Por isso, uma palavra composta, nós temos uma composição, mais uma vez, por justaposição. Palavra composta por justaposição, porque os radicais não sofreram nenhuma alteração ao se unirem. O mesmo ocorre com a palavra girassol. O radical gir, de gira, e o radical sol. Não houve perda, não houve alteração em nenhum dos dois radicais. Então nós temos também a composição por justaposição. A curiosidade que tem aqui é que a palavra composta por justaposição pode ocorrer separada por hífen ou sem o uso do hífen. Na composição por aglutinação,
dois radicais se unem. Entretanto, ocorre alteração em pelo menos um dos radicais. A gente pode ver isso nos exemplos. Pernilongo. Observe que nós temos o radical de perna e nós temos o radical de longo ou longa, certo? Então observe que em perna, perceba que houve uma alteração em uma das palavras. Perna, nós temos um pernilongo, certo? Então observe que houve alteração em uma das palavras. Nós temos dois radicais, então é uma palavra composta. Existe aqui uma composição. Entretanto, como em um dos radicais ocorre alteração, então nós temos uma composição por aglutinação. O mesmo que ocorre com a palavra vinagre, que nós temos vim, o radical de vinho, e nós temos agre, o radical de acre, que significa azedo. Então, vinho acre, vinagre. Perceba que houve alterações nos dois radicais. E ao acontecer essas alterações, formamos uma nova palavra com a união de dois radicais. Composição. Devido às alterações, essa composição se chama de composição por aglutinação. Derivação é o outro grande processo de formação de palavras. Derivação é o processo de formação de palavras que ocorre quando formamos uma nova palavra a partir do radical de uma outra palavra chamada de primitiva. O que normalmente ocorre é que ao radical da palavra primitiva será acrescentado algum afixo, ou o prefixo, ou o sufixo, ou prefixo e sufixo. Mas, diferente da composição que unia dois radicais, aqui nós temos um único radical, com o acréscimo de afixos. Aquelas pequenas partes que se unem a uma radical para formar uma palavra nova. Como ocorre na palavra desumano, o radical human foi acrescentado um prefixo. Ou na palavra humanidade, que ao radical de human foi acrescentado um sufixo. Os processos de derivação podem ser vários, como você vai ver agora. Primeiro processo de derivação é a derivação prefixal. Como o próprio nome diz, ocorre derivação prefixal quando ao radical de uma palavra lhe é acrescentado um prefixo, o que ocorre com o radical da palavra feliz, que foi acrescentado o prefixo in. Então nós temos a palavra primitiva, feliz, o prefixo in, e agora uma palavra nova. Nós temos a palavra infeliz. Portanto, a palavra infeliz é uma palavra formada pelo processo de derivação prefixal. Desleal ocorre algo da mesma forma que em infeliz. Nós temos o radical da palavra leal e a ele foi acrescentado um prefixo, portanto, derivação prefixal. A segunda forma de derivação é a derivação sufixal, aquela que ocorre quando ao radical de uma palavra primitiva acrescentamos um sufixo, como podemos ver na palavra lealdade. Palavra primitiva, leal. Foi acrescentado um sufixo, dade. O mesmo ocorre na palavra porteiro, que temos o radical port e foi acrescentado o sufixo eiro. Então observe que aos radicais dessas palavras foram acrescentados sufixos, formando uma palavra nova. Então nós temos leal, palavra primitiva, dade, sufixo, juntando os dois, lealdade, uma nova palavra. Repare que leal é um adjetivo, lealdade é o nome daquela qualidade de quem é leal, certo? A mesma coisa, porta é uma palavra, porteiro
já é uma nova palavra que nomeia um outro ser e não mais a porta. Então nós temos uma nova palavra formada a partir do acréscimo de sufixo ao radical. Portanto, derivação sufixal. Algumas palavras são derivadas a partir do uso de prefixo e sufixo. Prefixo é o afixo que aparece antes do radical, sufixo, o afixo que aparece depois do radical. Algumas palavras são formadas a partir do acréscimo dos dois afixos. E aí exige bastante cuidado porque nós temos dois processos. Primeiro, quando nós temos o acréscimo de prefixo e sufixo, nós temos a derivação prefixal e sufixal. Mas, para isso acontecer, é preciso que atenda a um critério. É preciso que tenha os dois, mas a palavra exista com um só. Eu tenho a palavra lealdade, ou eu posso ter também a palavra desleal. Então, eu tenho aqui uma palavra formada com os dois, mas ela existe tanto com um sozinho, quanto com o outro sozinho. Tanto com o prefixo, como com o sufixo, ela também existe. Perceba que ocorre o mesmo na palavra infelizmente. Tem o prefixo, tem o sufixo. Mas, se eu retiro o prefixo, a palavra ainda existe. Felizmente, ela é sufixal. Se eu tiro o mente, a palavra infeliz existe, ela é prefixal. Então, nesse caso, infelizmente é prefixal e sufixal, porque nós temos um radical e um prefixo e um sufixo. Ocorre, portanto, a derivação prefixal e sufixal. Derivação parasintética ocorre quando, ao radical, são acrescentados prefixos e sufixos simultaneamente. Atenção! Prefixo e sufixo simultaneamente quer dizer que foi acrescentado ao radical, por exemplo, no radical pobre, foi acrescentado um prefixo e um sufixo. Mas observe que esta palavra só existe com os dois afixos simultaneamente. Eu não posso tirar um deles. Não existe a palavra pobrecer. Não existe a palavra empobre. Portanto, essa palavra tem um prefixo e um sufixo, mas ela só existe se os dois estiverem ao mesmo tempo. Diferente do processo de formação por derivação prefixal e sufixal, onde aparecem os dois, mas eu posso retirar um ou posso retirar o outro e eu tenho ainda uma palavra que existe, uma palavra que funciona. Veja, na palavra desalmado, o radical da palavra alma foi acrescentado a ele o prefixo des e o sufixo ado. Temos prefixo e sufixo acrescentado a esse radical. Porém, quando eu tiro o prefixo des, eu tenho a palavra almado. Não existe a palavra almado. Se eu tiro o ado, eu tenho a palavra desalme. Também não funciona. Portanto, a derivação parasintética ocorre quando ao radical é acrescentado prefixo e sufixo, mas a palavra só existe com os dois afixos simultaneamente. Percebeu a diferença entre a parasintética e a prefixal e sufixal? Existe ainda uma derivação chamada de derivação regressiva. Nesse caso, não acrescentamos um prefixo nem um sufixo. Ocorre um processo contrário. Formamos uma palavra a partir de outra, porém, não pelo acréscimo de afixo, mas pela supressão, pela diminuição, pela retirada. É o que ocorre, por exemplo, com a palavra choro. A palavra choro é um substantivo que foi derivado, que foi formado a partir do verbo chorar. Mas de que forma ele foi formado? A partir da supressão da terminação do verbo. Não é mais chorar. Do verbo chorar, transformamos em um substantivo, choro. Normalmente, essa derivação ocorre dessa forma. É um substantivo formado a partir de um verbo. Como nós temos trabalho, formado a partir do verbo trabalhar.
certo? Veja, pessoal, é interessante observar que é no caso de uma nova palavra, não é a conjugação do verbo, certo? Não é eu choro, é o choro, o trabalho, o debate. É um substantivo formado a partir de verbo. Então nós temos trabalho formado a partir de trabalhar e nós temos debate formado a partir do verbo debater, certo? Então, nesse caso, o choro, o trabalho, o debate, nós temos palavras que foram derivadas, sofreram aqui uma derivação, e nesse caso a derivação é chamada de regressiva. Como o próprio nome sugere, regressiva, observe que ao invés de acrescentar, nós fizemos foi uma retirada. Então, é um processo oposto aos anteriores. Uma regressão, uma diminuição da palavra primitiva, certo? Essa é a derivação regressiva. Um outro caso de derivação de uma palavra formada a partir de outra é a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando uma palavra se transforma em outra não pelo acréscimo nem por retirada, mas pelo fato de ser usada em um contexto que ela muda sua classe gramatical. Como é que isso ocorre? Observe que cantar é verbo, mas nessa frase, pelo fato de ter aparecido um artigo, o cantar dos pássaros, esse cantar deixa de ser verbo e passa a ter valor de substantivo. Então eu tenho um verbo transformado em substantivo, portanto eu tenho uma derivação, uma palavra nova formada a partir de uma primitiva. Mas nesse caso eu tenho a chamada derivação imprópria. A derivação imprópria não houve acréscimo, não houve retirada, é apenas uma transformação da palavra, transformação da classe da palavra, a forma como ela é usada na frase. Infeliz normalmente é um adjetivo, mas nesta frase, pelo fato de ter aparecido um artigo antes, então nós temos infeliz como uma forma de tratar alguém, como se fosse o nome. O infeliz faltou ao serviço. Veja que infeliz aqui não está dando característica, mas está nomeando alguém. Mais uma vez, ele passou a ter valor de substantivo. O adjetivo infeliz, nessa frase, tem uma função morfológica de substantivo. Então, essa palavra foi derivada, ela se transformou, ela virou uma outra palavra. Portanto, é derivação. Como não houve acréscimo de afixos, é apenas uma mudança de classe gramatical, sem os acréscimos. Portanto, nós temos a derivação imprópria. O mesmo processo que ocorreu com o não nessa frase. Note que o primeiro não é advérbio mesmo, advérbio de negação, não aceito. Mas veja que o segundo não, nesta frase, veio precedido de um artigo. E o artigo a gente sempre usa antes de substantivo. Portanto, esse não deixou de ser advérbio e passou a ter um valor de substantivo. Ele se transformou, ele virou uma nova palavra, portanto, derivação. E é uma derivação imprópria, porque não é a prefixal, não é a sufixal, não houve acréscimos, não houve retiradas. O que houve foi uma transformação do valor semântico da palavra. Deixou de ser advérbio, passou a ser um substantivo. Derivação imprópria, portanto. Bom, pessoal, esses são os principais processos de formação de palavra. Existem outros, mas o maior número de palavras que formamos, o maior número de palavras que utilizamos, foram formados pelo processo de composição ou pelo processo de derivação, ou são as palavras primitivas, as palavras originárias. Existem outros processos, como siglas, como abreviações, como reduções, onomatopeias, enfim. Mas os principais são esses. Então, é o que temos para a aula de hoje. Espero ter contribuído mais uma vez com a sua aprendizagem e a gente fica por aqui. Até uma próxima videoaula.